Olá, família, tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de dezembro de 2022. Meu nome é João Costa e estou falando aqui do interior de São Paulo, exatamente de Mogi Guaçu. Bolsonaristas radicais queimaram 3 carros e 5 ônibus e depredaram delegacia em ato em Brasília. Atos ocorreram na noite de segunda-feira, dia 12. Grupo também tentou invadir a sede da Polícia Federal no Distrito Federal. Nesta terça-feira, dia 13, o transporte público teve atrasos e a esplanada dos ministérios e Praça dos Três Poderes amanheceram fechadas. É interessante, né? Interessante como eles já concluíram que foram bolsonaristas radicais. Quem olha onde a gente está lendo, infelizmente, de ontem trazer notícias para vocês aqui, e essa pessoa aqui é a que trouxe a informação exatamente às 13 horas e 12 minutos, 6 horas e 32, e atualizado a 1 hora. Teve alguma alteração aqui nas informações iniciais. E aí a gente tem um vídeo das consequências e já vem, ó. Olha lá, que maravilhoso. Ó. Olha lá, que lindo. Bolsonaristas radicais, né? Olha lá, os radicais correndo para um lado e para o outro. Incrível, né? Nesses mais de 40 dias. É interessante, olha, com foice, com um monte de coisa, né? E é interessante que em mais de 40 dias que estão nas ruas, não aconteceu nada. E aí surge esses caras aí, ó, cara pálida, né? Ó, com máscara na cara. Estranho, né? Com andar um pouco diferente, com um andar de meliantes, querendo quebrar tudo, né? Estranho, muito estranho, né? Olha lá, que loucura, né? Então vamos lá. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal afirmou que 3 carros e 5 ônibus foram queimados durante os atos de vandalismo ocorridos em Brasília na noite desta segunda-feira. Os atos foram deflagrados por bolsonaristas radicais no centro da capital. Então, isso é interessante, ó. Já tem a conclusão. A narrativa já estava feita. O Capitólio, versão 2022, em Brazuela. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, desse total, 4 ônibus e um carro foram totalmente queimados e o restante parcialmente. Além disso, uma pessoa de 67 anos precisou de atendimento médico após inalar gás lacrimogêneo. Correção. Ao publicar esta reportagem, o G1 errou ao informar que 8 carros e 5 ônibus foram queimados. Na verdade, foram 5 ônibus e 3 carros. A reportagem foi corrigida às 9 horas e 40 minutos. Ao G1, a Polícia Federal informou que não há novas informações sobre o ato. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que nenhuma pessoa foi presa na noite desta segunda-feira. E aí, eles mostram imagens, vêm dando um destaque, né? Porque os ônibus atrasados, a esplanada é fechada, dizendo, olha, como eles são antidemocráticos, e baseado nesse ato antidemocrático por esses bolsonaristas, eles acabam distorcendo, trazendo, deixando com que a paz não reine no nosso meio. E aí eles continuam aqui, ó. Os bolsonaristas tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e quebraram vidros da 5ª Delegacia de Polícia na Asa Norte. Opa, quebraram vidros? Eu acho que isso tá mais pro que aconteceu em 2014, né, com a Dilma. Lembra daquela manifestação pacífica que ocorreu pelos Black Blocs e Antifas? Para aquela galera ordeira, o que eles faziam? Coquetel Molotov, bombas, fogo, quebrando vidraças. Esse é o perfil dessa galera. Não dos democráticos que foram às ruas por causa de eleições que não foram nada dignas, por um judiciário completamente corrompido. Tá longe de ser aqui, ó, esses bolsonaristas. Policiais militares entraram em confronto com um grupo que colocou botijões de gás em vias próximas ao local. O corpo de bombeiros afirmou que eles estavam vazios. Estranho, hein? Na manhã desta terça-feira, a esplanada dos ministérios amanheceu fechada para o trânsito de veículos. Também há bloqueios na Praça dos Três Poderes e nas proximidades do setor hoteleiro norte da sede da Polícia Federal.
Por medida de segurança, após 4 veículos serem incendiados, os ônibus tiveram atraso de cerca de 1 hora para sair das garagens nesta manhã. E quem pena, né? Olha, para você ver como os bolsonaristas são malvados, que eles estão pensando apenas no golpe, não estão preocupados com o resto da população que precisa pegar os seus ônibus para irem trabalhar. Afirmaram as empresas Marechal, São José e Pioneira. Usuários enfrentam paradas lotadas e demora nas primeiras horas do dia. Aí mostra os botijões e aí continua a notícia. O que aconteceu e o que disseram as autoridades? Os atos de vandalismo começaram na frente da Polícia Federal, na Asa Norte, por volta das 19 horas e 30 minutos, após o cumprimento de um mandato de prisão temporária contra o indígena José Acácio Tessererê Chavante, apoiador de Jair Bolsonaro. Por que será que ele foi preso? Quem emitiu esse mandato de prisão? Fala pra mim, quem foi? Quem foi o mandatário? Ah, estranho, né? Dentro da Constituição Federal, né? O Todo-Poderoso, Xande, o Xerxes do Brasil. A prisão do indígena aconteceu por determinação do... olha lá, do STF e atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. A PGR e o STF afirmam que Tessererê é investigado por participar de atos antidemocráticos, que não quebrou nada, que não feriu ninguém, que não quebrou nenhum vidro, que não tinha nenhum coquetel molotov, com famílias, com crianças participando. E reunir pessoas para cometer crimes. Maravilha, hein, G1? Maravilha. Um dia nós lembraremos de você. Um dia. Saiba disso. A Polícia Federal diz que o preso está acompanhado de advogados e que as formalidades relativas à prisão estão sendo adotadas nos termos da lei. Qual é? O indígena foi transferido na manhã desta terça-feira para a penitenciária da Papuda. Qual é? Qual é nos termos da lei? Fala para mim. A Constituição Federal diz o que nós podemos abrir a nossa boca, nosso pensamento, mas está acontecendo do contrário, né? Após a prisão de Tessererê, um grupo de radicais tentou invadir um prédio da Polícia Federal e incendiou carros. Grupo de radicais. Os bolsonaristas, né? Parte do grupo seguiu pela Asa Norte, onde realizou novos atos de vandalismo. Pelo menos um ônibus foi incendiado, botijões de gás foram espalhados em ruas da cidade. A polícia militar foi chamada e reagiu com bombas de gás e balas de borracha. Houve confronto com os radicais. Estranho. Nunca tinha acontecido isso nesses 40 dias. Estranho, né? Tá bom. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal afirmou que precisou restringir o trânsito na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, em outras vias da região central. O secretário de Segurança, Júlio Danilo Souza Ferreira, afirmou que os participantes dos atos de vandalismo serão responsabilizados. Muito parecido com o que o Xande falou na diplomação do Lula, né? A partir de agora, temos imagens, filmagens, temos como identificar. Ele não soube dizer se houve ou se houver, né? Ele não soube dizer se houver prisões. Estranho esse houver, né? Eles não vai acontecer nada, como não aconteceu lá no Capitólio. Por quê? Porque essa parte aqui faz parte da esquerda, esses malandros. A região do hotel onde o presidente eleito Lula está hospedado teve a vigilância reforçada por equipes da PM. O governador Ibanez Rocha disse: por enquanto estamos agindo com as forças policiais, todas as nossas forças policiais estão nas ruas. Olha quem vem depois, ó. O blog da Andréa Sade, o senador Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, afirmou que o governo federal segue omisso diante dessa situação grave e absurda. E aí ele pede uma coletiva de imprensa, o Flávio Dino, para falar. Mas você já é o ministro da Justiça, Flávio Dino? Acho que não, né? Estranho, né? Às 23 horas e 8 minutos, mais de 2 horas depois do início dos atos, o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, escreveu em uma rede social que o Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, manteve estreito contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e com o governo do Distrito Federal, a fim de conter a violência e restabelecer a ordem. Ele disse que tudo será apurado e esclarecido e que a situação estava se normalizando. O presidente do Senado, quem é esse? Rodrigo Pacheco? Omisso? Que tá louquinho para ganhar mais um biquinho, né? Nos próximos 4 anos? Eu acho que não. Classificou de absurdos os atos de vandalismo feitos por uma minoria raivosa.
E aí vai destacar aqui os outros atos que ocorreram de bolsonaristas, né? Mas é interessante notar o seguinte, onde eu quero chegar com vocês aqui. A narrativa já estava pronta. Quando eu entrei hoje pela manhã, os principais jornais do consórcio de mídia, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, G1, estavam todos com a mesma capa, com todas as mesmas informações, para mostrar ao público desinformado que tá vendo o que está acontecendo? Tá vendo como o golpe está à beira da ruína? E eu separei uma notícia aqui do que está acontecendo no Chile, do que está acontecendo por outros governos aí, do que aconteceu com o Castilho. E é muito interessante ver que o pessoal da esquerda que não está aceitando o que aconteceu com o Castilho, lá, um esquerdista, onde Gleisi Hoffmann, onde Lula o parabenizaram pela vitória, e que depois essa grande consórcio de mídia quis colocar que ele é um conservador. Você olhar pelas ruas, você vai perceber o que está acontecendo lá. A mesma coisa que aconteceu ontem em Brasília. Depredação, vidros quebrados, mascarados, pessoas que não querem ser identificadas. Estavam nas ruas. E são esses os verdadeiros antidemocratas, não aquele, o homem, a mulher, a senhora, o senhor, o pai de família que estão na frente dos quartéis generais, que estão na frente da esplanada mostrando para o ainda presidente Bolsonaro que nós não vamos aceitar que um governo corrupto, que um ladrão, que toda a sua corja, com toda a sua ideologia, com todo o mal, com toda a fatura de mais de 100 milhões de pessoas nas costas que eles assassinaram ao longo desse século, não vai passar. Não pode subir a rampa. E se o exército não fazer alguma coisa, vocês serão os próximos que irão para a rua. Mas aí vocês não vão contar mais com a população, porque vocês viraram as costas. Isso é grave. Isso é grave. Então, de um discurso do Lula, um discurso do Alexandre de Moraes, que era tecnicamente para pacificar o povo, aqueles que não votaram no Lula, né? Que eu acho que é muito mais do que 90 milhões que não votaram no Lula, que eu acho que o Lula deve ter tido aproximadamente aí 30, 40 milhões de votos, não 60 milhões, dessas eleições fraudulentas, que teve todo o apoio da grande mídia, de atores e do judiciário, não se esqueçam disso. E que depois foi introduzido, né, pelo Senado, pelo Congresso e também aí pelos liberais da economia que vocês disseram para todos nós de que lado vocês estão. Que vocês só se preocupam com o seu dinheiro e não se preocupam com o seu povo. E isso um dia será cobrado de vocês. Então, os bolsonaristas radicais queimaram 3 carros e 5 ônibus e depredaram delegacia em ato em Brasília. Eles chegaram a essa conclusão. Então, a narrativa já estava criada com um discurso de ódio muito forte pelo Lula, também pelo Alexandre de Moraes ontem, com esse ato que aconteceu pela Polícia Federal de prender esse cacique. Não era as minorias? O Partido dos Trabalhadores, eles não governam para as minorias? Ou eles só governam para as minorias de cabelinho loiro e olhos verdes? Fale para mim. Então não vai ser fácil os próximos dias, continue em oração. E os verdadeiros guerreiros serão forjados em tempos difíceis, porque tempos fáceis cria tempos difíceis. Então, é isso, gente. Aperta o cerco e vamos ver onde vai dar, porque o ladrão não pode subir a rampa. Infelizmente, ele não vai subir e não pode subir. E eu espero que os militares entendam isso e ajam. E eu sei que será um ponto crucial. Eles estão com medo, mas eu não ficaria tão preocupado com a sua honra. Não esqueça que você é brasileiro, que você tem dentro desse seu coração e defender as bandeiras do Brasil. E a nossa bandeira não pode e não será vermelha.